Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao Rubro News FC, o canal que pulsa no ritmo do coração flamenguista, onde as notícias explodem como fogos no Maracanã lotado. Segurem-se nas cadeiras, apertem os cintos, porque o que eu vou contar agora não é só uma notícia, é uma revolução, uma bomba atômica que acabou de detonar no mundo do futebol e vai deixar o planeta inteiro tremendo. Imaginem só, o Flamengo, o maior do mundo, acaba de fechar a contratação que vai reescrever a história do esporte. Sim, vocês ouviram direito. Tati Castellanos, o matador argentino, o furacão dos gramados, está chegando ao ninho do urubu. Isso não é rumor, não é boato, é fato consumado. E eu vou destrinchar cada detalhe dessa operação secreta que parece saída de um filme de espionagem com tensão, suspense e reviravoltas que vão deixar vocês grudados na tela até o último segundo. Vamos começar pelo epicentro dessa explosão, a transferência em si, que é nada menos que um milagre dos deuses do futebol. Vocês acreditam que Tati Castellanos veio de graça? Isso mesmo, zero, nada, nadinha de taxa de transferência. Por questões contratuais misteriosas e intrincadas, que envolvem cláusulas antigas no contrato dele com o Lazio, o clube italiano teve que liberá-lo sem cobrar um centavo sequer. Imaginem a cena! Advogados flamenguistas e italianos trocando documentos em salas escuras, com luzes baixas e olhares nervosos, porque havia uma brecha contratual que permitia a rescisão amigável se certas condições fossem atendidas, condições que o Flamengo, com sua astúcia lendária, soube explorar como ninguém. Foi como se o destino tivesse conspirado a favor do Mengão, abrindo as portas para esse gênio sem que um real saísse dos cofres. Mas não para por aí. Oh, não! O contrato é de 5 anos, até 2030, com opções de extensão automática se metas forem batidas, e o salário? Baixo, galera. Surpreendentemente baixo para um craque desse calibre. Estamos falando de algo na casa dos 150 mil euros por mês, um valor modesto que mostra o quanto Tati queria vestir o manto sagrado, priorizando a paixão pelo jogo e pelo projeto rubro-negro em vez de fortunas astronômicas. É como se ele estivesse dizendo: eu vim para conquistar, não para enriquecer. E os bônus? Ah, os bônus são o tempero que torna tudo ainda mais eletrizante. Há cláusulas de performance que podem multiplicar os ganhos dele. 500 mil euros por cada 10 gols na temporada, mais 1 milhão se ele atingir 20 gols no Brasileirão, e bônus coletivos de até 2 milhões se o Flamengo levantar taças como Libertadores ou Mundial. Imagine o incentivo para ele devorar as defesas adversárias. Tem cláusula de liberação só para clubes europeus top 5, mas com multa rescisória inicial de 100 milhões de euros, subindo para 150 milhões após o primeiro ano, para blindar o Mengão de assédios indesejados. E metas pessoais? Ele tem que cumprir 80% de presença em jogos, manter um índice de gols por partida acima de 0,5 e até metas de assistências. 8 por temporada para ativar mais bônus. Tudo isso foi costurado com precisão cirúrgica e tem cláusulas de confidencialidade que impedem vazamentos. Mas aqui no Rubro News FC a gente cava fundo para trazer a verdade para vocês. Agora, vamos aos bastidores dessa negociação, que foi um thriller de tirar o fôlego, cheio de suspense e drama que faria Hollywood invejar. Tudo começou há meses, em uma reunião escondida em um hotel discreto no Rio de Janeiro, longe dos olhares da imprensa, onde emissários do Flamengo se encontraram com representantes de Tati à meia-noite, com telefones desligados e janelas fechadas para evitar drones espiões. O Lazio não queria liberar, mas pressões internas, rumores de descontentamento do jogador com o banco de reservas e a falta de protagonismo abriram uma fresta. Enquanto isso, outros clubes entravam na jogada para criar tensão. O Manchester City ligava secretamente, oferecendo fortunas, o Real Madrid mandava mensagens cifradas prometendo títulos europeus e até o Barcelona, em crise financeira, tentava um empréstimo desesperado. Imaginem as ligações frenéticas. Tati, vem pra cá, dobramos o salário. Mas o argentino, com o coração rubro-negro latejando, sim, ele confessou em conversas privadas que sempre sonhou com o Flamengo desde que via os jogos na TV na infância, resistia. Houve noites de insônia com o Flamengo enviando vídeos emocionantes do Maracanã lotado e pressões de última hora.
Um rival brasileiro tentou atravessar a negociação com uma oferta surpresa, mas o Mengão contra-atacou com uma proposta irrecusável de protagonismo absoluto. No final, uma ligação secreta do próprio Tati para o clube, às 3 da manhã, selou o acordo. Eu quero o Flamengo, custe o que custar. Foi suspense puro, galera, com reviravoltas que pareciam script de novela, e agora ele é nosso! Mas quem é esse Tati Castellanos que está causando esse terremoto? Vamos mergulhar na história dele, porque esse cara não é só um jogador, é uma lenda em construção. Um predestinado que nasceu para brilhar nos gramados mais quentes do mundo? Tudo começou em Mendoza, na Argentina, terra de vinhos e talentos futebolísticos, no dia 3 de outubro de 1998. Tati, ou Valentim Mariano José Castellanos Jimenez, como consta na certidão, veio de uma família humilde, onde o pai era operário e a mãe costureira, e desde pequeno chutava bolas improvisadas nas ruas poeirentas, sonhando em ser como os grandes ídolos. Rejeitado por River Plate e Lanús nas peneiras juvenis, imaginem a decepção, o choro escondido, mas isso só o fortaleceu. Ele cruzou a cordilheira e foi para a Universidade Chile, onde começou sua jornada profissional. Debutou em 2017 na Copa Sul-Americana contra o Corinthians, entrando nos minutos finais e já mostrando flashes de genialidade, com toques rápidos e movimentação incansável. De lá, um empréstimo para o Torque no Uruguai, em julho de 2017, onde ele explodiu. Marcou 2 gols em 11 jogos, ajudou o time a vencer a segunda divisão e subir para a elite uruguaia. Foi como um furacão, galera, correndo atrás de cada bola perdida, pressionando defensores até o erro e celebrando gols como se fossem títulos mundiais. O Torque o comprou em definitivo em julho de 2018, mas logo veio o salto para o New York City FC, na MLS, em empréstimo que virou permanente. Em 2018, estreia com gol contra o Vancouver Whitecaps. E em 2019, boom! 11 gols e 7 assistências em 30 jogos, levando o NYCFC ao topo da Conferência Leste e a Champions da CONCACAF pela primeira vez. Ele era o motor do ataque, criando chances do nada, finalizando de qualquer ângulo, e seu pressing alto sufocava os rivais. 2020 foi um ano de provação, com a pandemia cortando a temporada e ele marcou só 6 gols em 22 jogos, mas isso mostrou sua resiliência. Ele underperformed do expected goals, mas trabalhou nos treinos como um louco, aprimorando finalizações e posicionamento. Veio 2021 e aí explosão total! 19 gols, 8 assistências, Golden Boot da MLS, artilheiro absoluto e o NYCFC conquistando a MLS Cup. Imaginem ele marcando em sequências insanas, gols nos primeiros 4 jogos da temporada, virando herói em playoffs com pênaltis decisivos. Foi comparado a craques como Sérgio Agüero pela velocidade e instinto assassino, ou a Luis Suárez pelo faro de gol e garra argentina. Depois, empréstimo para o Girona em 2022 na La Liga, onde ele marcou 13 gols, incluindo 4 contra o Real Madrid em uma vitória histórica de 4-2, o primeiro a fazer isso desde 1947. Ele humilhou Courtois, driblou zagueiros como se fossem cones e celebrou como um rei. Em 2023, para o Lazio, na Série A, por uma fialta, mas agora livre para nós. Lá ele se adaptou ao futebol italiano tático, marcando gols importantes, com 4 na primeira temporada e 10 na segunda, mais assistências mostrando evolução em passes e criação. Convocações para a seleção? Sim, senhor! Pela Sub-23 Argentina, estreou em amistosos contra o México e ajudou a vencer o torneio pré-olímpico Conmebol em 2020, classificando para as Olimpíadas. Pela Sênior, chamado em 2024 para eliminatórias da Copa de 2026, onde mostrou que pode brilhar ao lado dos melhores. Estilo de jogo? Tati é um centroavante moderno, galera, daqueles que não para quieto. Posição principal, 9 clássico, mas flutua para as pontas, cai para armar jogadas, pressiona alto como um cão de caça. Qualidades técnicas, finalização precisa com os 2 pés, cabeceio forte apesar do zoom pela 78. Ele vence duelos aéreos como um gigante, com timing perfeito.
Dribles ágeis, 350 dribles bem-sucedidos em uma temporada, passes criativos, 7 assistências recentes e XG alto, mostrando que ele está sempre no lugar certo. Físicas: velocidade explosiva, resistência para correr 90 minutos sem cansar, força para brigar com zagueiros pesados. Mentais: mentalidade de vencedor, resiliente após rejeições, foco laser em gols e garra argentina que o faz lutar até o apito final. Pontos fortes: pressing incansável, movimento inteligente para criar espaços, versatilidade para jogar sozinho ou em dupla. Fracos: às vezes peca na consistência em temporadas ruins, como em 2020, onde desperdiçou chances, ou em adaptações iniciais. Mas isso o torna humano e ainda mais admirável quando volta mais forte. Por que o Flamengo o contratou? Porque ele é o peça que faltava para elevar o time a outro patamar, galera? Com salário baixo e vindo de graça, é um negócio genial que permite investir em outras áreas, mas o impacto é enorme! Ele vai mudar o nível do time, trazendo gols em cascata, pressing que asfixia rivais e liderança ofensiva que inspira o elenco. No elenco atual, ele se encaixa como uma luva. Como o 9 fixo, ele vai receber bolas longas, tabelar com meias e finalizar cruzamentos das laterais. Imaginem ele pressionando alto, recuperando bolas no campo adversário e convertendo em gols. O ataque vai virar uma máquina implacável, com mais posse, mais chances, mais vitórias. Ele complementa os pontas velozes, dá profundidade aos volantes e fortalece a transição defesa-ataque. Isso muda tudo! O Flamengo não será mais o mesmo? Será invencível? E agora, galera, pensem no futuro. Tati no Maracanã, marcando hat-tricks, levantando taças e o mundo inteiro falando do Mengão como o novo rei do futebol. Essa é a maior contratação da década? Um terremoto que abala as fundações do esporte? O futebol não será mais o mesmo? Porque Tati Castellanos no Flamengo é o início de uma era dourada? Curtam, comentem abaixo. O que vocês acham dessa bomba? Ele vai ser artilheiro do Brasileirão? Compartilhem com a nação rubro-negra, inscrevam-se no canal para mais exclusivas e lembrem-se, aqui no Rubro News FC a paixão nunca para. Isso muda tudo, flamenguistas. Até a próxima explosão. Mas esperem, eu disse que ia prender vocês até o final e ainda tem mais? Vamos aprofundar nos detalhes da transferência novamente, porque essa história merece ser contada com todos os pormenores. Lembrem-se, veio de graça por questões contratuais. O contrato com o Lazio tinha uma cláusula de liberação automática se o jogador não atingisse certain minutos em campo na última temporada. E Tati, apesar de seus gols, ficou abaixo do esperado em minutos devido a rotações táticas. Isso ativou a brecha, e o Flamengo, com olheiros monitorando há anos, pulou na oportunidade como um leão na presa. O salário baixo é estratégico. Base de 150 mil euros mensais, mas com escalas, aumenta 20% a cada título conquistado, incentivando performance coletiva. Bônus: 100 mil por gol em clássicos, 200 mil por assistências em finais e cláusulas de imagem que permitem ao clube explorar marketing com ele na América do Sul. Metas: 15 gols na primeira temporada para bônus de 1 milhão, 20 para 2 milhões e cláusulas de renovação se o time chegar às semifinais de Libertadores. Nos bastidores, a tensão era palpável. Uma reunião em Roma, disfarçada de turismo, onde negociadores flamenguistas se encontraram com o agente de Tati em um café escondido, enquanto paparazzi rondavam. Pressão de clubes como o PSG, que oferecia salários triplos, mas Tati recusava, dizendo em áudios vazados: "Quero o calor da torcida brasileira." Ligação secreta de um ídolo argentino para convencê-lo e suspense até o último dia, com o Lazio tentando bloquear, mas falhando. Foi drama puro! Voltando à história, em Mendoza, Tati jogava em campos de terra, driblando pedras e após rejeições, viajou sozinho para o Chile aos 16 anos, chorando no avião, mas determinado. Na universidade treinava extra, marcando gols em reservas, e no debut contra Corinthians quase virou o jogo com uma finalização que raspou a trave. No Torque, gols decisivos na promoção, um de voleio contra o Boston River, outro de cabeça no último jogo. No NYCFC em 2018, gols contra Atlanta United em playoffs, virando herói urbano.
Em 2019, sequência de 5 gols em 5 jogos, comparado a Zlatan pela mídia americana pela arrogância positiva em campo. Em 2020, apesar da queda, ele estudou vídeos de Messi para melhorar passes. E em 2021, o Golden Boot veio com gols de falta, pênalti, cabeceio, versátil. No Girona, os 4 gols contra Real Madrid. O primeiro de rebote, segundo de drible, terceiro de pen, quarto de fora da área, deixando o Bernabéu em choque. No Lazio, gols contra Juventus, Inter e na Europa League, mostrando adaptação.